Com foco total na Ucrânia, Vladimir Putin desenvolveu uma visão em túnel. Ele está tão obcecado em vencer a guerra que começou que está perdendo de vista problemas sérios em casa. Tensões crescem e, após o fim da guerra na Ucrânia, podem explodir. Algo grande está acontecendo na Rússia. Putin não pode mais esconder isso. Talvez ele nem esteja totalmente ciente disso. Se a Rússia não achar uma solução logo, talvez a Ucrânia não seja sua maior ameaça. Pode acabar sendo o próprio povo russo. O grande problema que está surgindo na Rússia agora é simples. O país não tem nem de longe policiais suficientes. Isso de acordo com Chuck Farrar, do Kyiv Post, que publicou um artigo de opinião em 10 de novembro, analisando detalhadamente a situação policial da Rússia e os muitos problemas que ela enfrenta atualmente. Farrar chama a situação de uma bomba relógio prestes a explodir e diz que isso é um grande problema para Putin. Por quê? O líder russo permanece no poder há muito tempo, em parte por comandar um estado policial. Com policiais suficientes no lugar, Putin pode controlar a mente da maioria do povo russo, porque eles sabem que uma temporada no Gulag espera qualquer um que irritar seu líder. Sem polícia, a ameaça diminui. Isso pode levar a Rússia à autodestruição com crime, violência e protestos. Farrar resume o problema da Rússia com uma estatística interessante. Com 1 em cada 3 cargos policiais não preenchidos em todo o país, desde que a invasão em grande escala começou em fevereiro de 2022, a segurança interna do país está sob pressão. A escassez aumentou a criminalidade, intensificou a violência e pode mudar como o Kremlin mantém a ordem interna. Vamos analisar as consequências que Farrar cita depois no vídeo. Neste momento, é importante notar que Farrar não é a única pessoa que levantou a questão sobre o que, afinal de contas, está acontecendo com a situação policial da Rússia. No dia 30 de outubro, a Fundação Jamestown publicou um artigo que aborda basicamente os mesmos pontos que Farrar. O artigo destaca que a crise policial na Rússia é uma situação curiosa. Atualmente, o país tem cerca de 2,5 vezes o número de policiais per capita em comparação com os Estados Unidos da América, além de quase o dobro de policiais per capita em relação à União Europeia. Na Rússia, há muitos policiais, mas o principal problema é ser um estado policial. O país precisa de mais policiais que outros, porque o Kremlin busca maior controle sobre a população. A polícia é um mecanismo para isso. Uma escassez significa que o controle começa e a escapar. Quão grave é a situação? Bem, a Fundação Jamestown diz que a escassez de policiais na Rússia já é grave o suficiente. Há muitas delegacias pelo país, parcialmente ou totalmente vazias. O resultado disso é que os poucos policiais que permanecem nessas delegacias estão tendo que trabalhar muito mais horas do que deveriam, o que adiciona um elemento de esgotamento à situação, criando ainda mais pressão. Outras fontes destacam que a escassez de policiais na Rússia não é exatamente uma novidade. Isso já acontece há muito tempo. Em outubro de 2023, a Interfax divulgou que o Ministério do Interior da Rússia afirma faltar 10.000 policiais. Irina Karflish, chefe do Departamento Financeiro e Econômico do Ministério, tinha muito a dizer sobre o tema na época. Os benefícios e salários da nossa instituição não são competitivos, e até falar sobre isso já está difícil. E atualmente temos uma falta de 10.000 funcionários do total de 70.000. E essas são principalmente unidades de combate, declarou Karflish em 2023 antes de acrescentar. A presença de policiais nas ruas é uma questão urgente. Você poderia pensar que Putin já teria considerado isso há anos, já que ele tem que saber que o controle que exerce depende fortemente de uma força policial massiva que trabalha a serviço do Kremlin. Mas avançando 2 anos, a escassez de policiais na Rússia não melhorou. Na verdade, piorou. Muito pior. Segundo Farrar, a Rússia resolveu seu problema agudo e urgente com a polícia, fazendo aproximadamente nada nos 2 anos desde que o problema foi anunciado. O ministro do Interior da Rússia, Vladimir Kolokotsev, afirma que o Ministério de Assuntos Internos enfrenta um déficit de 172.000 policiais. Isso representa 183% de toda a força policial russa desaparecida. E fica ainda pior do que isso. O Serviço Penitenciário Federal Russo tem déficit ainda maior, com falta de 23% dos agentes necessários. Esse serviço pode não ser um grande problema para Putin. Afinal, ele tem tirado criminosos da prisão para lutar e morrer nas linhas de frente da guerra na Ucrânia.
Ele poderia alegar que a Rússia não precisa de tantos agentes penitenciários porque já não tem tantos prisioneiros. Na verdade, o dia 10 de novembro trouxe a notícia de que o Ministério da Defesa russo está oferecendo anistia a uma variedade ainda maior de criminosos do que já estava, desde que esses criminosos estejam dispostos a ir para a guerra. Segundo a United, 24 média assassinos em série e criminosos violentos podem trocar longas sentenças por participar de operações de combate. Ao retornarem, receberão libertação antecipada da prisão. Isso provavelmente vai acabar sendo o estopim que acende o barril de pólvora policial que já está se formando na Rússia. Mas vamos falar sobre isso em alguns minutos. Putin até pode justificar a falta de agentes penitenciários, mas não a da polícia russa em geral. Ela está muito carente de pessoal e precisa disso para garantir que Putin mantenha o controle da Rússia. O estado policial da Rússia está se desfazendo diante dos olhos de Putin. E você tem que se perguntar como o líder da Rússia permitiu que tudo isso acontecesse. Há alguns fatores em jogo aqui. O baixo salário é um deles, e isso tem sido um problema desde então. Karol Plush ressaltou que o Kremlin não resolveu o problema. Em setembro de 2023, o serviço russo da British Broadcasting Corporation (BBCI) publicou uma matéria na qual afirmava que a força policial da Rússia estava esgotada. Decepcionado e confuso, um ex-policial de Rostov, na Rússia, destacou o problema salarial em 2023. Naquela época, eu recebia 50 mil rublos, nada mal, afirmou o policial ao falar sobre sua contratação durante as reformas policiais de 2011 do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Mesmo com a inflação e os novos preços, os 50 mil não tiveram reajuste salarial. Para contextualizar, 50 mil rublos por mês são cerca de 615 dólares, valor não impressionante nem na Rússia. Isso representa 12 anos sem aumento salarial. A British Broadcasting Corporation, BBCI, afirmou que há 2 anos muitos policiais russos deixavam a força para trabalhos menos exigentes devido à situação ruim. Esses empregos pagavam mais. O policial que recebia 50 mil rublos agora trabalha como taxista, segundo o seu veículo. Um amigo desse policial é entregador. Ambos ganhavam o dobro nessas funções em comparação ao tempo como policiais. Em 2023, o salário médio dos policiais russos era ainda menor do que quando o policial entrevistado pela British Broadcasting Corporation começou. O veículo informou que a média era cerca de 40 mil rublos em setembro de 2023, 23 mil a menos que o salário médio russo. Você provavelmente já sabe o que vamos dizer. O Kremlin ignorou tanto a falta de policiais apontada em 2023, quanto as reclamações sobre o salário dos oficiais. Fahar aponta em artigo no Kiev Post que o salário médio em 2025 está pior do que em 2023. Agora, um policial de patrulha pode esperar receber cerca de 38 mil rublos ou cerca de 380 dólares por mês, o que é menos do que um trabalho básico de caixa em Moscou paga. Para piorar, os policiais russos já não podem contar com propinas e extorsões para complementar seus salários baixos. A Rússia reprimiu a corrupção em sua força policial. Então, o tipo de pacote de benefícios que os policiais russos costumavam aproveitar desapareceu. Com a carreira policial inviável na Rússia, para onde vão tantos policiais experientes e novatos? Você acertou, o exército russo. Empregos bem pagos na Rússia, atualmente, envolvem se sacrificar na guerra de Putin, na Ucrânia. Visão de túnel. Os bônus de assinatura para o exército russo chegam a 20 mil rublos em partes da Rússia, quase o dobro do salário médio de um policial. Some-se a isso um salário anual de aproximadamente o mesmo valor para um novo recruta, e a escolha é óbvia. Se alguém tem habilidade com armas ou está disposto a aprender, então as Forças Armadas Russas oferecem um caminho mais rápido para um bom salário do que a polícia na Rússia. Como a polícia russa pode competir com isso? Outro fator aqui é que as pessoas que estão sendo atraídas para uma carreira nas Forças Armadas da Rússia também são o público-alvo para as vagas de emprego na Rússia. É difícil obter dados sobre a proporção de mulheres e homens na polícia russa. Um gráfico da Biblioteca Helge mostra que, em 2015, 16,5% eram mulheres e 83,5% homens. Isso representa uma queda em relação ao ano anterior. Homens que poderiam ser policiais na Rússia estão lutando na Ucrânia. Se a escassez, que era enorme em 2023 e só aumentou desde então, serve de indicação, a Rússia não tem substituído esses homens por policiais mulheres. O que Putin tem em mãos aqui é uma receita para o desastre.
Essa receita já está quase fervendo e vai transbordar em breve. Segundo Fahar, o crime já cresce na Rússia. Com menos policiais, o tempo de resposta cresceu e o policiamento preventivo caiu, segundo Barar. Como resultado, as taxas de criminalidade na Rússia estão aumentando drasticamente e a natureza dos delitos está se tornando mais violenta. Crimes com armas de fogo ilegais, estimados em 25 mil em 2020, cresceram pelo contrabando da Ucrânia e desvio de estoques militares. As áreas urbanas e as muitas regiões remotas do sul e do leste da Rússia são as mais afetadas, acrescenta Bahar. Crimes violentos como homicídio, assalto à mão armada e agressão aumentam, enquanto a polícia da Rússia está sobrecarregada. A Rússia enfrenta o retorno de veteranos que cometem crimes violentos ao voltar para casa. Segundo o artigo de junho da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, veteranos já mataram ou feriram gravemente cerca de 500 civis russos. E a situação vai piorar conforme mais soldados russos exaustos e experientes voltarem para casa. Expostos à brutalidade da guerra na Ucrânia, esses soldados aprenderam durante todo o serviço que a violência é a solução para seus problemas. Eles voltarão para a Rússia com mais dinheiro do que precisam e muito ressentimento. Civis russos já começam a pagar o preço. Em novembro de 2024, a British Broadcasting Corporation, BOE, publicou a opinião do sociólogo Igor Eidman. Ao ser questionado sobre o retorno dos veteranos russos, ele descreveu um cenário terrível para a sociedade. Este é um problema muito sério e pode potencialmente piorar. Todas as ideias tradicionais de bem e mal estão sendo viradas de cabeça para baixo. A British Broadcasting Corporation também cita comentários do policial russo Grigori ao Novaya Gazeta. Ele conta que reencontrou um criminoso que ajudou a prender, mas que foi solto. Lutou na Ucrânia e voltou livre para casa. Há 4 anos, prendi-o por 7 anos, disse Grigori. Agora ele está aqui de novo. Você não vai poder fazer nada, policial. Agora é a vez de quem está derramando sangue na operação militar especial. Inclua isso entre os motivos da escassez de policiais na Rússia. Que russo sensato gostaria de servir em uma força policial que pode ser manipulada pelas novas elites da sociedade russa? Os soldados subiram na hierarquia e estão cientes disso. Além da diferença salarial, o maior status social pode levar muitos que queriam ser policiais a optar pelas forças armadas russas. Agora, pense nisso. O aumento dos crimes relacionados a veteranos dentro da Rússia é apenas uma amostra do que está por vir para a força policial do país, que já sofre com falta de pessoal. Como Fahar destaca no Kiev Post, 50 mil soldados já voltaram à Rússia desde o início da invasão de Putin. E muitos outros centenas de milhares ainda vão voltar para casa. Quando a guerra na Ucrânia acabar, vamos imaginar que a guerra magicamente termine amanhã. Uma rotação lenta não vai acontecer. Haverá um enorme influxo de soldados endurecidos pela guerra voltando para a Rússia, muitos deles com as mesmas atitudes daqueles que já retornaram para casa. A frustração cresce e aumentam relatos de violência doméstica, brigas públicas e crimes envolvendo ex-soldados. Esses homens trazem habilidades e armas, muitas vezes ilegais em comunidades já sem fiscalização, escreve Fahar. Já há uma enxurrada de crimes voltando à Rússia, que virará uma onda gigante quando a guerra na Ucrânia acabar. E isso é só entre soldados regulares. Já mencionamos a disposição de Putin em introduzir o elemento criminoso em suas forças armadas. Isso significa que muitos soldados que retornarão para casa deveriam estar presos. A Rússia não foi criteriosa ao escolher quais criminosos envia para a Ucrânia. Em outubro de 2024, o Moscow Times afirmou que a Rússia priorizava quantidade sobre qualidade em relação a seus soldados condenados. Putin só quer ter mais forças na Ucrânia. Não importa o quão ruim seja. Ele agora envia à guerra, como mostra a Rússia, assassinos em série e outros criminosos violentos para o fronte. Quem sobreviver voltará para casa, tendo presenciado mais brutalidade do que antes. Também terão habilidades para auxiliar em crimes futuros. Os números são chocantes. Em janeiro, o Kiev Independente informou que a Rússia recrutou até 180 mil condenados para a guerra na Ucrânia, muitos dos quais foram enviados para o grupo mercenário Wagner. Em 2024, a Rússia conta com 30 mil a 350 mil possíveis recrutas em suas prisões, segundo o veículo. Putin criou um ciclo terrível. Quanto mais a guerra dura, mais condenados ele manda para a Ucrânia. Muitos desses condenados morrerão, mas enviar mais também faz com que mais retornem para casa.
Se a Rússia acha que tem um problema com o crime agora, é só esperar até que essa enxurrada de criminosos volte para casa. Uma polícia já sobrecarregada não resistirá aos milhares que um dia prendeu, que estão começando a recorrer ao crime organizado e à violência. Putin sabe o perigo que esses criminosos que retornam representam para a sociedade russa, ao tentar garantir-lhes o mesmo nível de renda que tinham como soldados. Segundo a ABC News da Austrália, fontes do Kremlin dizem que Putin se prepara para o retorno do exército de condenados que criou. Em outubro, o veículo afirmou que até 70 mil russos estão lutando na Ucrânia e que até 180 mil deles são condenados. Se Putin está preocupado com essa proporção, ele não demonstra isso. Numa reunião no Kremlin, em junho, ele demonstrou forte crença em seu plano de exército de condenados e acrescentou algo. As pessoas que tomaram a decisão consciente de servir a pátria e, assim, alcançar sucesso pessoal devem, gradualmente, ocupar certas posições. Problema resolvido. Os condenados da Rússia voltarão e aceitarão salários menores em outros trabalhos. Faz sentido. Essas pessoas já demonstraram que podem agir legalmente na sociedade russa. Ironias à parte, parece que Putin tem uma visão bem limitada das consequências de sua decisão, mesmo que o que ele diga em público não reflita o que sente. Com a força policial russa em crise, o exército de condenados retornará a um país ainda menos capaz de controlá-lo. Há outro fator que pode entrar em cena também: o álcool. Piadas sobre russos e vodka são comuns, mas o alcoolismo virou problema na Rússia após a invasão lançada por Putin. Em janeiro de 2024, o Moscow Times divulgou que a dependência de álcool na Rússia cresceu pela primeira vez em quase 10 anos. A pandemia de Covid já vinha revertendo a queda contínua nos casos de alcoolismo. A miséria e brutalidade da guerra na Ucrânia parecem ter mudado esse cenário. A Rússia não parece divulgar números sobre a quantidade de crimes cometidos no país que tenham alguma relação com o consumo de álcool. Temos uma noção baseada em outros países, como mostra a Alcohol Change com dados do Reino Unido. Ela diz que o álcool está presente em 39% dos crimes violentos na Inglaterra e 49% no país de Gales. Claro, estar bêbado não leva automaticamente à violência. Numa sociedade que já recebe soldados de volta e em breve terá centenas de milhares retornando, muitos ex-presidiários, o álcool pode se tornar um fator agravante. A Rússia vai precisar de muito mais policiais do que tem agora para lidar com esses problemas. Uma falta de 172 mil funcionários não é um bom ponto de partida. Quanto às soluções para a crescente escassez de policiais na Rússia, Putin não parece ter muitas. As menções vagas dele em junho sobre soldados retornando e ocupando novas posições sugerem que ele pode achar que veteranos russos podem virar policiais. No entanto, o líder da Rússia não parece ter criado nenhum programa que possa ajudar para que isso aconteça. Putin apenas assinou um decreto em dezembro de 2022. O decreto visava aumentar o número de policiais na Rússia para 938 mil até 2025, mas isso ainda não foi alcançado. É improvável que soldados aceitem a grande redução salarial ao virarem policiais após a guerra. A Rússia enfrenta dificuldades para recrutar policiais, pois até cargos básicos pagam mais que a polícia. Segundo Fahar, Putin pode reprimir eventuais violências organizadas por veteranos russos, como fez na repressão à rebelião do Wagner em 2023. Isso indicaria que Putin estaria usando o aparato de segurança interna contra o próprio povo. Vai além do estado policial típico que Putin comandava antes da invasão. Fará resume de forma simples. Enquanto a Ucrânia resiste, Putin sente em casa o peso de suas ambições imperiais. Ele escreve: sem reformas, salários maiores ou retirada da Ucrânia, a polícia russa seguirá perdendo oficiais. A força policial russa é enfraquecida e Putin não estão preparados para a tempestade que se aproxima. O controle dele sobre a Rússia pode estar por um fio, e tudo isso é culpa dele mesmo. Falando em controle, Putin está perdendo na Crimeia também. Tempestade de fogo ucraniana atingiu a Crimeia, e Putin foi incapaz de impedi-la ou resolver a crise policial russa. O ataque assimétrico da Ucrânia está dando resultados. Saiba como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever para mais conteúdos sobre o estado interno cada vez pior da Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.